Segundo livro dos Reis, capítulo de número 7, vamos ler o versículo de número 3, vamos ler apenas a parte B do versículo, é a segunda parte do capítulo 7, do versículo 3, a segunda parte do versículo, que diz assim: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se ficarmos aqui, morreremos. Amém? Se ficarmos aqui, morreremos. Irmãos, essa palavra eu já ministrei ela algumas vezes, já estudei sobre ela várias vezes. Esse texto do capítulo 7 do segundo livro dos Reis, ele traz um episódio inusitado na história de Israel, propriamente na história de Samaria. Os irmãos já ouviram essa história de um momento crítico na história de Samaria, que essa nação, essa cidade, ela está sitiada, está cercada. Essa era uma estratégia dos exércitos antigos. Eles sitiavam as cidades, cercavam as cidades e tentavam fazer as pessoas se entregar pela resistência. Eles testavam a resistência do povo, a resistência do rei, a resistência das pessoas. Por muitos anos, a história, por décadas, mostra isso: exércitos cercando cidades e forçando as cidades a se entregar. Mas nenhum rei, irmãos, era fraco ou tão fraco que se entregava de primeira. Geralmente o rei, ele motivava o povo, animava o povo e dizia: não, nós não vamos nos render. E a história de Samaria é mais ou menos assim. Ela foi sitiada também pelo exército da Síria, e quando havia um cerco, ninguém entrava, ninguém saía. Então ninguém podia ir lá fora nas lavouras, nas colheitas. Geralmente o inimigo arrancava toda a fruta, às vezes até verde ainda, cortava no caule ali, no tronco, as árvores, destruía tudo, saqueava tudo. E a Bíblia diz que a cidade de Samaria está assim. E é claro que eles tinham um estoque de alimentos, de trigo, e eles começaram então a comer o que tinha no estoque. Só que há um ditado que diz: quando você muito tira e não coloca de volta, alguma coisa vai faltar. E esse estoque foi começando a ser consumido devagarinho, e daqui a pouco, irmãos, foi racionando, e as pessoas começaram a ficar sem comida. Quando a gente lê o capítulo 6 aqui de 2 Reis, a gente fica impressionado, porque duas mulheres aqui estão brigando, porque tinham combinado de matar uma criança, é forte, e comer aquela criança, e no outro dia matariam o filho da outra e comeriam. E aí elas estão brigando, e vão ao rei dizendo: olha, nós combinamos de matar o meu filho, para matar a nossa fome, fizemos isso, e agora ela não quer dar o filho dela. E o rei olhou para aquelas mulheres e disse assim: o que eu posso fazer por vocês? Esse eu não tenho socorro nem para mim, porque o rei, na verdade, o líder, ele está desmotivado por dentro, está destruído. E eu tenho, irmãos, uma concepção que pessoas só dão o que têm. Se você não tem, você não dá. Se você não tem alegria, você não vai dar alegria para ninguém. Se você não tem gozo na alma, você não vai passar isso para ninguém. Para Deus não importa tanto o que a gente faz, mas importa o que a gente é. Porque aquilo que nós somos é o que dá força naquilo que a gente faz. Então esse rei, ele está destruído. Ele diz: como que eu posso ter socorro para você se não tem nem para mim? Mas havia dentro de Samaria um profeta chamado Eliseu, e todos nós conhecemos ele. E eu sou, irmãos, assim, fã de Eliseu, porque ele é um profeta fenomenal. Ele não é aquelas pessoas que se denominam profeta. Não é aquelas pessoas que têm a parapsicologia. Hoje tem muita parapsicologia disfarçada de dons espirituais. Hoje tem muita gente, irmão, que usa da inteligência humana para manipular as pessoas.
Essa é uma realidade, e a gente vê na mídia, a gente vê aí nas redes sociais, a gente sabe disso. Às vezes a pessoa sabe lá que o irmão está com um problema, está enfermo, está passando por uma luta na sua casa, e ele vem lá e diz: não, eu sei o que tu está passando, eu vi o teu problema, e as pessoas pensam que é Deus, e às vezes é uma psicologia humana. Nós não podemos nos nortear, irmãos, por questões humanas, psicológicas e nem parapsicológicas. Nós temos que nos nortear pela voz de Deus, por aquilo que a palavra de Deus nos orienta. E eu gosto de Eliseu, porque Eliseu está no meio da crise, Eliseu está no meio do problema. Diz a Bíblia aqui, depois você leia no capítulo 6, que a cabeça de um jumento estava valendo aqui, irmão, se fosse hoje, preço de salmão, de caviar, porque as pessoas estavam comendo, até os animais, até os cavalos eles estavam comendo. Só que no meio desta crise, por isso que eu digo, irmãos, Deus sempre vai ter um homem, Deus sempre vai ter uma mulher com uma palavra de Deus no tempo certo, na hora certa. Eu gosto de Eliseu porque o capítulo 7 começa dizendo assim, que Eliseu aponta para o celeiro e ele diz o seguinte: em 24 horas, amanhã nesse mesmo horário, esse celeiro vai estar abarrotado de comida até a boca. Coragem, né? Olhe para mim aqui, hoje é domingo. Talvez você chegou aqui dizendo assim: pastor, eu estou numa situação difícil, eu estou vivendo um tempo ruim. Você tem coragem de olhar para a tua crise, olhar para o teu problema e dar um tempo para ele determinado por Deus, dizer assim: a partir de hoje, em 24 horas, a minha história vai mudar. Você crê em milagres, irmão? Alguém crê no poder sobrenatural do Espírito Santo aqui? Ou o teu tempo de cristão, o teu tempo de crente te esfriou, te desanimou? Não é? Porque é tanta coisa, é tanta informação, irmão, que as pessoas vão ficando céticas, vão deixando de crer. Você crê que Deus ainda faz milagres? Você crê que Deus ainda muda vidas, transforma pessoas, que Deus ainda liberta? Porque, irmão, tem que ter coragem para isso. Hoje a gente vê muitos profetas do depois que a coisa acontece, a pessoa chega e diz: eu já sabia, eu já tinha visto. Alguém até diz: Deus já tinha me mostrado. Não diz isso para mim, porque se alguém chega e me diz: Deus já tinha me mostrado, eu disse: então por que tu não falou? Não, eu já sabia, então por que tu não abriu e disse: olha, vai acontecer? Eliseu apontou para o celeiro vazio, por um quadro de fome, de miséria. Irmãos, Deus pode usar os improváveis para realizar o impossível. Eu não sei o que você tem, não, mas irmão, Deus pode te usar, porque a missão não depende da nossa condição, ela depende da nossa disposição. Talvez a tua condição não é boa, mas a tua disposição é o que Deus precisa. Esse homem se vira e ele profetiza, e quando ele diz que o celeiro vai encher, você sabe a história, levantou lá um braço direito, um incrédulo, alguém que estava ao lado do rei, levantou e disse assim: olha, nem que abra a janela no céu vai acontecer, nem que o céu se rasgue pode acontecer, não pode. A Bíblia diz que Eliseu apontou para ele e falou assim, era um capitão lá da guarda real, né? E é bem assim, né, irmão? A oposição sempre vai existir. Tu acha que não vai existir oposição? Sempre vai existir. Aqui dentro dessa igreja hoje só está me ouvindo pessoas que venceram a oposição, venceram as batalhas, venceram a circunstância, venceram. Por isso que você está aqui, você é um vencedor. Não, você não é um coitado, não é alguém do acaso. Nós só estamos aqui porque nós vencemos a oposição. Eu não sei os irmãos, mas sempre que Deus me dá uma palavra,
irmão, a oposição do inferno se levanta. O mundo espiritual, você quer ver terça-feira, que é culto de ensino, eu já me levanto de manhã, já orando, pedindo misericórdia, dizendo: Senhor, me dá graça. Parece que terça-feira, olha aqui para mim, dá tudo errado para mim, porque é o dia do ensino, é o dia que eu tenho que pregar. Às vezes eu venho aqui para a igreja na terça-feira, como eu digo para minha esposa, eu estou na capa da gaita, mas eu chego aqui e eu prego a palavra, porque eu sei, irmãos, que o inferno não quer ouvir a voz de Deus, e o único lugar por qual a voz de Deus ainda vem, é pela sua palavra. Oh, quantos querem ouvir a voz de Deus? Então abra o teu coração, é pela palavra. Agora tem que ter coragem, não é? Que nem Eliseu, chegar numa crise e dizer: olha, amanhã no mesmo horário vai estar cheio de comida. Aí o capitão gritou: não, rapaz, é ruim. Capaz, homem, tu está de brincadeira. Tu já contou um milagre? Tu já falou da tua fé para alguém e alguém riu de ti? Eu já, várias vezes. Você chegar para alguém e contar, pastor Demir, chegar e dizer assim: olha aqui, meu irmão, Deus vai fazer assim, assim, assim. A pessoa, oh. Tem gente que parece aquele, tinha um desenho quando eu era criança, que um bichinho andava de cabeça baixa e estava assim: ó vida, ó céu. E tinha um outro desenho, eu não me lembro os nomes, que tinha um bichinho também, que ele falava assim: ó, não vai dar certo. Não vai dar certo. Vocês conhecem alguém, você tem algum amigo assim, o não vai dar certo? Às vezes é uma esposa, né, que o marido: não, amor, agora vai, nós temos um propósito com Deus, nós estamos na oração, e a mulher: não vai dar certo. Às vezes é o marido, né, que a mulher diz: meu bem, vamos lá, meu bem, vamos para frente, vamos, Deus é contigo. Não é, já, a gente passou prova, passou tanta coisa, a mulher está incentivando, e o marido: não vai dar certo. É assim ou não é, irmão? Eu prego a praticidade do evangelho, porque todo dia que você levanta da cama é um desafio. Todo dia que nós levantamos da cama, a oposição espiritual vem contra nós. Por isso que eu digo, tem que ter coragem para levantar e profetizar sobre a casa, sobre o filho, sobre a esposa, sobre o marido, sobre a família. Mas Deus quer te dar essa autoridade, Deus quer te dar essa graça de você voltar. Sabia que tem pais que perderam a coragem? Sabia que tem famílias cristãs que já não têm mais coragem de levantar as mãos dentro de casa? Eu quero profetizar essa noite sobre a tua vida, a autoridade de Deus, para você voltar a levantar as mãos e dizer: minha casa será uma casa de bênção. Oh, glória a Deus. Eu não sei, irmão, qual é o teu problema nessa noite. Eu não sei o que tu está vivendo, porque o cenário aqui é um cenário de crise. Samaria está cercada, olhe para mim: fome, desespero, morte, o retrato de um mundo sem esperança nenhuma. Parece um mundo de hoje. Irmãos, nós não podemos fazer vista grossa com o que está acontecendo no mundo. Vocês estão vendo o que está acontecendo aí no nosso país. Os nossos líderes, né, para não generalizar, estão brigando agora com as maiores potências do mundo. Nós já estamos sendo vítimas de sanções, de taxações. Já há milhares e milhares, toneladas e toneladas, milhares e bilhões, irmãos, de reais parado nos nossos portos do Brasil. E isso vai atingir quem? Lá na ponta, o trabalhador, a pessoa simples, a pessoa de uma empresa. Eu estive agora em Nova Petrópolis pregando ontem. Estive na casa de um irmão e ele estava dizendo que lá em Bento Gonçalves tem uma empresa que fabrica móveis, que 90% da produção deles vai para os Estados Unidos, e que está tudo parado, e eles estão pensando até em demitir os funcionários. Eu não estou aqui defendendo A, defendendo B, não é isso. Eu estou falando para os irmãos que a igreja precisa estar de olhos abertos. A geração desse tempo, irmãos, não era, eu vou ser sincero para os irmãos, era para nós estar aqui hoje todos, né, nesse horário de culto de 1h30, estarmos todos de joelho no chão, boca no pó, e clamando pelo nosso país, e dizendo: Senhor, tenha misericórdia da nossa nação.
porque a nação de Samaria está vivendo um tempo de miséria, de fome. E essa cidade aqui, irmãos, ela simboliza um mundo que está fechado para o Evangelho. O mundo que se fecha, né, cercado, pastor Ademir, sitiado pelo pecado, comendo o que não alimenta. Foi assim com Samaria, eles tinham que comer o que tinha no estoque, foram comendo, foram ingerindo o que tinha. E foi terminando, foi esgotando, foi indo embora. Irmãos, a crise é um terreno fértil para o milagre. Quantas pessoas aqui que vieram para o Evangelho por causa da crise? Quantas pessoas aqui que vieram para o Evangelho por causa de um problema? Então a crise, ela é um campo fértil para a missão da igreja. Porque, irmãos, se nós não formos fazer a obra de Deus, fazer missões, e nesse mundo de crise, nós semear o Evangelho, quem vai fazer? Quem vai fazer, irmão Jaime? Quem vai pregar a essa nação, as pessoas que precisam de um milagre? E a história se desenrola assim, você sabe a história, a cidade cercada, 4 leprosos do lado de fora, sentados na porta, estavam ali para morrer, né? Porque eram leprosos, uma doença contagiosa, vocês não podem entrar, então fica do lado de fora. Vocês são leprosos, são doentes, são rejeitados, são excluídos. Esses homens ali, irmãos, eles tinham tudo para desistir. Porque imagine os irmãos, olha para o altar, para esse púlpito aqui, ó. Aqui está a cidade, aqui, ó. O exército está aqui, cercando tudo. E os 4 leprosos estão do lado de fora. Eles estão entre o inimigo e entre a miséria. Entre o exército inimigo e entre a miséria. E eles estão ali conversando, né? Porque as pessoas que estão dentro da cidade, elas estão morrendo de fome. Mas elas não deixam os leprosos entrar, porque eles são pecadores, eles são leprosos. Deus castigou eles. Mas quem está dentro está pior do que eles, vai morrer, todo mundo vai morrer. E a Bíblia diz que esses 4 homens ali, irmãos, eles tinham tudo para desistir. Eles tinham tudo para morrer ali, as mínguas. Mas o texto que eu li e a mensagem que Deus me deu, só quero ficar na parte B. Eles disseram assim: olha, tem um exército ali acampado, cheio de homens, tem comida, tem pão, tem vinho, tem pernil assado, tem coisa boa lá. Aqui dentro tem uma cidade, não nos querem, fomos excluídos, estão morrendo. Aí eles estão conversando entre eles, e eu creio que um disse assim: para que nós vamos ficar aqui? Vamos ficar aqui para morrer? Se ficarmos aqui, morreremos. Irmão, sai da zona do conforto. Tem gente que prefere ficar na sua zona de conforto. Eu vou te dizer, a zona de conforto é zona de morte. E nem sempre é morte física, é morte espiritual também. Tem gente que está na zona de conforto, não ora mais, não busca Deus, não jejua, não se entrega. Irmãos, Deus está levantando, sabe quem? Quem não tem nome. É verdade, quem não tem expressão às vezes, quem o sistema descartou, quem ninguém chamou, mas Ele capacita e envia, porque Ele precisa usar pessoas. Os 4 leprosos estão ali, vocês conhecem a história, a fome dentro da cidade, o inimigo está lá. Eu gosto dessa palavra, Irmão, não importa, talvez alguém diga assim: pastor, eu sou um leproso aos olhos das pessoas. As pessoas me marcaram, as pessoas não gostam de mim, porque eu errei, porque eu tive problemas, porque eu desisti, pastor, irmão, não importa se você é um leproso aos olhos das pessoas, Deus quer te restaurar, Deus quer te usar. O ser humano, irmão Vinícius, irmão Jaime, o ser humano, ele é especialista em rotular os outros, é verdade ou não é? Colocar uma marca nas costas, um X. Esses 4 leprosos estavam rotulados, estavam com uma marca, como diz o gaúcho, uma marca na paleta. Esse não,
essa não, aquele não, aquela não. Não importa, irmão, o que o mundo tem nos dito. Não importa a opinião das pessoas, Deus quer usar você. Usar você sim, para fazer a sua obra, evangelizar, orar mais, até para contribuir com a obra. Tem gente que acha que contribuir com a igreja não é nada, irmãos, isso é um ato de adoração poderoso. Quando eu adoro a Deus, eu materializo a Deus. Tem gente nessa igreja, e a grande maioria, irmãos, mais de 90% dessa igreja, que não sobe no altar, não pega microfone, não tem uma escala, mas eles adoram a Deus com a sua oferta, com o seu dízimo, com a sua contribuição, e eles têm alegria em fazer isso, porque eles conhecem o Deus que serve. Diga assim: a minha contribuição, diga, é uma forma de adoração também. Agora, o acampamento inimigo está lá montado. E quem é que quer enfrentar inimigo, irmão? A gente até foge dos inimigos, né, Josué? A gente, se o inimigo vem por aqui, a gente vai por lá. A gente não quer enfrentar. Quem gosta de enfrentar briga aqui? Quem gosta de briga? Um dia alguém disse assim: pastor, como é que é o ditado aquele? Eu dou um boi para não, como é que é? Eu dou um, que nem aquele camarada do meme lá, falar o ditado todo errado. Eu dou um boi para não entrar numa briga, e uma boiada para não sair. E eu não sou assim, irmão. Eu não sou de briga. E olha que eu sou grandão, mas eu não sou de briga. Até porque eu aprendi na Bíblia que a nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta não é contra pessoas. Está cheio de espíritos malignos aí nos ares, principados e potestades. E eu, o pastor da igreja, eu preciso estar em paz com meus irmãos para poder ordenar esses espíritos que vão embora. Aí está lá o acampamento inimigo. Olha de novo aqui, ó, a ilustração: cidade, inimigo na volta e os 4 leprosos. Irmãos, você já ouviu falar em vitória sem batalha? É isso que Deus faz com quem serve a Ele. Vitórias sem batalhas. Queria que você falasse essa frase comigo: vitórias. Mais forte: vitórias sem batalhas. Sabe aquele hino? Deus vai na frente, cuidando de tudo, quebrando laços, derrubando os muros, abrindo portas que fechadas estão, e mesmo assim, o que ele faz? Jesus cuida de mim. Quem recebe essa palavra? É uma palavra simples. Quem recebe? Oh, feche os seus olhos por um instante. Eu recebo a autorização do Espírito Santo para profetizar essa noite, mais uma vez, em Santa Cruz, que Deus está comprando as nossas batalhas. Deus está comprando a tua batalha. Deus está comprando esta causa que tu já tem por perdida, mas o Senhor está dizendo: a vitória é tua. Vitória sem batalha, irmão. Por quê? Como assim? Os 4 leprosos ali, ó, resolveram levantar. Vamos lá. Se eles fossem gaúchos, eles diziam assim: bate. Nós aqui, leprosos, essa gente aí, ó, se sente aí melhor do que nós. Estão morrendo aí dentro da cidade aí, e jogar nós para fora. E ainda estão aí, se sente melhor do que a gente. E nós aqui, se nós entrar na cidade, nem vão deixar, vão morrer ali com eles. Se nós ficar aqui, vamos morrer também. Tá? Quem está entendendo isso aqui? Irmão, sai da zona de conforto em nome de Jesus. Tu vai morrer, criatura, nessa zona de conforto. Quebra esse ciclo, quebra o protocolo, faz algo diferente.
Se tu fizer o que todo mundo faz, tu vai ser igual a todo mundo. Eu falo espiritualmente. Mas se tu colocar a tua vida, a tua casa, fazer algo diferente na presença para Deus, Deus vai te fazer também, te retribuir de forma diferente. Os leprosos disseram assim: vamos levantar e vamos lá no arraial. Entendeu, irmão? O problema está lá, ó. Crise está lá. O inimigo está lá, armado até os dentes. E os leprosos resolvem levantar. E disseram: vamos caminhar lá. Vamos até lá. Se eles nos matarem, nós não temos nada a perder. Deus gosta desse tipo de gente. Sabe, tem gente que tem muita coisa. Ah, não, eu só se. Ah, não. Deus gosta de gente sem milindres. Deus gosta de pessoas que digam: vamos levantar e vamos enfrentar o negócio. Vamos caminhar em direção ao inimigo. Porque o inimigo nos persegue. Às vezes o inimigo vai até na casa da gente lá, bate palma lá. Que nem na vila que eu morava lá, foi uma pessoa visitar uma irmã lá e bateu palma. E a irmã disse pro gurizinho: vai lá e diz que a mãe não está. Aí o gurizinho foi lá e falou: a mãe mandou dizer que não está aí. Então às vezes o inimigo bate palma, a gente não quer nem receber. Eu não estou falando aqui, você, quem está me entendendo? A gente quer fugir, né? Dobrar a esquina. Não, eu não quero nem cumprimentar na saída, nem se eu vejo tu vê na rua lá adiante, às vezes tu dobra a esquina. Não faz assim, irmão. Faz que nem os leprosos, levanta. Pastor, irmãos, esses homens estavam arrebentados na capa da gaita. Eles estavam ali destruídos emocionalmente, espiritualmente, fragilizados, o corpo sangrando, ferido. Lepra não era algo simples, não, apodrecia a carne. Tu não está pior do que o leproso. Você que vai me assistir, está me assistindo, você não está pior do que um leproso, não. Você é a igreja de Cristo, noiva do Cordeiro, nação eleita. Você é homem e mulher de Deus. Oh, irmão, eu vim essa noite pregar para levantar você, não para te colocar no abismo. Eu vim essa noite profetizar que Deus quer levantar alguém aqui. Os homens estão sentados ali, né? Aí vamos ficar aqui. Não, vamos levantar. Estava entardecendo assim, no crepúsculo. Aí eles levantaram, irmão. Quando eles levantaram, acho que um ajudando o outro, né? Todo. Quando eles levantaram assim, irmão, você sabe a história, você conhece isso aí, né? A Bíblia, olha, irmão, parece que Deus pegou, botou os microfones melhor que existe, sofisticado nos pés dele. E Deus disse: eu vou amplificar esses homens aí. Vai ligar na caixa JBL, Ataque, PZ. Não. Hein, Dimas, eu acho que Deus disse assim: não, vou ligar na JBL do céu. Eu vou amplificar os passos desses 4 leprosos aí. Vou fazer um barulho no arraial do inimigo. Você acredita que Deus amplifica? Irmão, a minha pregação é só a voz do menino que nasceu numa das vilas mais pobres de Porto Alegre, mas Ele tem amplificado a minha voz com a unção do seu Espírito Santo. E é isso que Ele faz na tua vida. Se não fosse o Senhor amplificando aquilo que está em nós, nós não seríamos nada neste mundo. Então diga: obrigado, Senhor, porque Tu tem amplificado a minha vida, e eu tenho sido instrumento de bênção por onde tenho passado. Irmão, eles levantaram, você sabe a história. A Bíblia diz que quando eles levantaram, Deus amplificou. E Deus começou a fazer um barulho de um exército gigantesco de carros e cavalos. E aqueles 4 leprosos, conforme eles iam caminhando, o barulho ia aumentando. Sei lá como é que era. E ali os inimigos, tudo lá, irmãos, eles ouviram um barulhão de um exército e disseram: Israel contratou multidões de exércitos contra nós. E saíram correndo.
e já fugiram e montaram em cavalo e carroça. Todo aquele império terrorista, avassalador, escravizador da Síria, fugiram. E os 4 leprosos chegaram no acampamento, não tinha ninguém. E uma mesa, irmão Elvio, assim ó, sei lá, de uns 50 metros, assim, uma mesa gigante, servida, comida, irmão Jaime, à vontade. Parece que eu vejo os leprosos chegando. Todo espiado, né? O que é isso aí, rapaz? O que é isso? Não tem ninguém. Uma coxa de peru, suco de laranja. Será que tinha laranja naquele tempo, irmão? Tinha, pastor Ademir, naquela região ali? Não sei, eles estão aqui, ó. É lindo ou não é lindo, irmão, quando Deus nos abençoa? E tu olha para a tua casa, pode ser simples, mas tu olha e diz: obrigado, Senhor. Obrigado porque eu me levantei um dia e disse: eu quero esse evangelho, eu quero a cruz, eu quero servir Jesus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o salmista disse: eu fui velho, eu fui jovem, hoje sou velho, nunca vi um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus quer que nós levantamos essa noite da mesmice, do comodismo. Irmãos, aqueles homens, você sabe a história, eles entraram naquela mesa. Talvez um puxou o hino do Júnior, a mesa está preparada e não falta nada. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quem conhece? Quando eu cheguei aqui, quando eu cheguei aqui, no meio da igreja, no meio da igreja. Olha, eu vou buscar um pandeiro. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já está. Eu tenho uma palavra para você. Quando tu chegou naquele trabalho lá, o Senhor já estava. Aleluia. Quando tu entrou nesse casamento, o Senhor já estava. Aleluia. E se não estava, está agora, vai estar, porque Ele é Deus. Aleluia. Os leprosos vendo aquilo, eu fico imaginando a cabeça daqueles 4 homens, irmão. E pega prata, e pega ouro, aí estão ali, né? Acho que um já queria puxar o hino. Quem nos viu na prova e não nos ajudou, agora estamos ricos aqui. Não, eles estão ali. Irmão, quando Deus começa a abençoar a gente não sabe, irmão, se está acordado, está sonhando. Você lembra de Pedro saindo da prisão lá quando dormia? Quem é que vai morrer no outro dia decapitado e ronca e dorme no meio de vários soldados? Só quem serve e que confia no Deus que serve. Como é que Pedro dorme, irmão Jaime, naquela noite? Dormindo ali eu fiz as contas, 16 soldados e Pedro roncando. Aí daqui a pouco de madrugada Pedro sentiu que alguém estava tocando nele. É Pedro agora. Acorda, Pedro. Acorda, Pedro. Aí Pedro se acorda, era o anjo do Senhor. O que foi? Vem atrás de mim. A Bíblia diz que Pedro está todo mundo dormindo, e ele vai seguindo o anjo assim, irmão. Ali em Atos, aqui foi onde inventaram o porteiro eletrônico. A gente acha que o porteiro eletrônico, esse que existe, portão automático, foi inventado, foi ali em Atos dos Apóstolos. Porque a Bíblia diz que quando chegaram no último portão que dava para a rua, o que aconteceu? O portão abriu sozinho. E Pedro está assim, não sabe se está acordado, se está dormindo, não sabe se é. Porque Deus faz isso, irmão. Quando Deus começa a te abençoar, tu não sabe se aquilo é sonho, se aquilo é verdade. Tu só tem que levantar as mãos e dizer: obrigado, obrigado. Seja grato, seja grato, seja grato. Aleluia. Assim estavam os leprosos lá naquele momento ali, e estão ali. Coisa linda isso aqui, irmão. Aleluia. Quando tu decide te mover, olha aqui, ó, quando tu decide te mover, Nelson, Deus decide agir.
Eu não sei se você já se sentiu sendo observado por Deus. Eu já me senti. E me sinto às vezes. Você já se sentiu sendo observado por Deus? Parece que às vezes Deus está me olhando e dizendo: se Ele se mover, eu vou agir. Se Ele se mover, eu vou agir. Se Ele se mover, eu vou agir. Aí o Leandro Ângelo vai lá e diz assim: nós vamos fazer tal coisa. E Deus vai lá e diz: eu estou contigo. A Bíblia diz, irmão, a Bíblia, olha a honra que a Bíblia nos dá, pastor Ademir. Aquilo que dois concordar aqui acerca das coisas de Deus, dois ligarem aqui, será ligado no céu. Meu Pai querido, irmãos, os 4 leprosos, diga 4, mas um deles, irmão, acho que era o mais crente dos 4, ele falou assim: gente, não é, olha isso aqui, olha o que ele falou, isso aqui, irmão, meus amigos, isso aqui é motivo de boas novas. Leproso missionário. Não, talvez hoje não, vamos ficar só para nós, vamos comer tudo, vamos guardar, a gente dá 100 viagens, a gente arruma uns camelos aí, a gente dá 100 viagens, não vamos repartir com ninguém. Mas o crente, não, gente, tem uma cidade aqui morrendo de fome, as mulheres estão comendo os próprios filhos, isso é motivo de boas novas, vamos lá avisar, vamos lá contar para eles, tem comida aqui para alimentar todo mundo. Irmãos, eles entenderam que não podiam guardar a bênção só para eles. Tem gente que nem fala, irmão, tem gente que além de não dar nada para ninguém, nem fala de Jesus para os outros. Não, Jesus é só meu, a bênção é só minha. Irmãos, eles entenderam que não podiam guardar a bênção só para eles. Não, nós vamos repartir. Viu, irmão, ser crente não é acumular, ter vida cristã não é acumular tesouros espirituais, é compartilhar boas novas. Tem muita gente que parou de orar, sabe por quê? Porque não soube onde colocar o poder. Porque ele ficou anos, me dá poder, 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 Senhor, me dá poder. E aí vai explodir. Para que tanto poder, irmão, se a gente não... Jesus disse: alguém me tocou. Pedro disse: Jesus, a multidão de pé de Jesus, alguém me tocou. Por quê? Saiu o poder. Irmão, a gente tem que se encher do poder e gastar esse poder, gastar essa virtude. Você concorda comigo ou não? Para que você pede tanto poder se você não usa? Tem gente aqui, irmão, que está com a espingarda até a boca carregada. Pega esse poder que Deus te deu, essa autoridade, irmão, e começa a orar pelas pessoas. Ah, mas eu não saio de casa. Ora pela tua esposa então, ora pelo teu marido, ora pelos teus filhos, ora. Vai usar esse poder que Deus te deu. Oh, aleluia, aleluia. A igreja tem que fazer barulho, irmão. O silêncio da igreja é o som da condenação do mundo. A igreja tem que fazer barulho, irmão. E eu estou encerrando. Porque, irmão, quando a igreja se cala, o inferno avança. Quando tu te cala na tua casa, os demônios vão ganhando espaço. Clame mais o nome de Jesus. Ah, mas não adianta, clame em espírito, clame baixinho, clame em pensamento, clame verbalmente. Quem veio na última lição aqui que eu dei da EBD, lembra que eu falei da oração em pensamento, da oração em espírito, da oração verbal? A gente ora falando, a gente ora em espírito, a gente ora em pensamento. Às vezes eu estou com a boca fechada assim, eu estou. Agora nós estávamos pregando num lugar e eu falei sobre o crente que vai para a igreja armado. Eu disse: porque tem crente que vem para a igreja armado. Falei, armado, que eu quis dizer, não dá glória, não dá aleluia. Aí estava passando dois rapazes lá, que tinham saído aí do sistema penitenciário, e aí entraram na igreja, e um deles veio lá no púlpito, lá, com uma ferramenta, vocês sabem, aqui, você tinha que ver a cara dele. Ele falou: eu vim aqui para matar, e foi confirmado que ele estava armado. E eu não disse uma palavra,
Mas aqui dentro, no meu espírito, eu disse, eu falando com Deus: amarra, Senhor, amarra o valente, amarra os demônios. E para a glória de Deus, podia ter acontecido uma tragédia lá. O Paulinho estava lá, a Gadiela estava lá naquele lugar, o Leandro, a Sabrina, a Lele e a Andréia. Eles são testemunhas. Mas quando você ora, irmão, você neutraliza a força do inferno. Ah, porque lá estão me incomodando no meu trabalho, eu estou passando isso, passando aquilo. Irmão, entra lá orando em espírito. Bom dia, mas dentro de ti está amarrado, Satanás. Não é falsidade. Bom dia, querida. Mas por dentro assim, amarra esse demônio, Jesus. Repreende esse espírito maligno. Me dá vitória, Senhor. Vai fazer uma prova, vai lá, senta, estudou, orou, se preparou, vai lá, sentado fazendo a prova, e lá no teu coração, no teu espírito está: Senhor, me dá graça. Mas não deixa de estudar também, não faz nada, fica dormindo, vai sem estudar, aí chega lá e começa: Jesus, qual é que eu chuto aqui? Não. Quando você se move, diga assim: quando eu me movo, Deus age. Quando eu me movo, Deus age. Ah, meus irmãos, aqueles 4 leprosos, você sabe o final, eles voltaram empolgados. Irmãos, os homens derrubaram o exército da Síria, sem batalha, nos pés de 4 leprosos, que Deus amplificou, destruíram, mandaram todo mundo, voltaram todo mundo a correr. Os homens estavam com a palavra, estavam com a unção. Aí voltaram lá nos muros, gritando: ei, o arraial está vazio. Sinceramente, tu acreditaria, irmão, no mendigo? Está vazio. Quem vocês? Quem já se sentiu assim que alguém te olhou? Tu. Irmão, Deus usa. Ele usou uma mula. Um dia ele usou uma mula. Eu vou dizer para vocês, eu sou melhor que uma mula. E isso que me dá força para continuar servindo a Deus. Porque eu penso, se ele usou uma mula, imagina o que ele pode fazer comigo. Uma jumenta falou. Eles voltam para a cidade, anunciam, mesmo marginalizados, irmãos. Eles foram os primeiros missionários daquele milagre. Olha aqui para mim, eu vou encerrar. Eu tenho certeza que nesse culto de domingo aqui, alguém vai se mover da sua zona de conforto. Alguém vai se mover da sua zona de conforto. Aquilo que o rei duvidou, o capitão duvidou, agora se tornava realidade. Irmãos, os improváveis às vezes são os mensageiros da mudança que precisa acontecer na nossa vida. Fica de pé nessa noite. Eu quero orar por pessoas que vieram aqui esta noite. Aleluia. Onde estão aquelas pessoas essa noite? Olhe para mim, dispostas a sair da zona de conforto. Tem alguém aqui disposto a sair da zona de conforto? Quem vai se levantar e dizer essa noite: se eu ficar aqui, como disse os leprosos, se eu ficar aqui, eu vou morrer. Irmão, Deus está ampliando os passos de quem decide obedecer a Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero te convidar essa noite. Tem alguém aqui que quer dizer essa noite: eu vou sair da minha zona de conforto. Eu vou sair da zona de conforto espiritual. Porque às vezes a gente não consegue, né, Ademir, se levantar. Às vezes a gente está sentado lá, ó. Tem dias assim, ó, que não é fácil levantar. Até da cama, né? Tu coloca a cabeça embaixo das cobertas e diz: se eu pudesse, eu não saía daqui. Eu não ia lá, eu não faria aquilo, eu não. E aí, olha para mim, você cria força e se levanta. E é aí que Deus começa a agir. Quando você se levanta, Deus começa a fazer o barulho. Ele começa a ampliar, e às vezes você vai como, a gente vai às vezes até que nem um leproso, irmão, meio que se arrastando, mas Deus vai ampliando aquilo, e Ele vai na tua frente.
Tem alguém essa noite que quer dizer: eu vou sair da minha zona de conforto, eu vou quebrar o protocolo. Se você está aqui, vem, eu quero orar por você. Vem, eu sei que Deus falou com pessoas aqui, e esse é o domingo que Deus escolheu, Deus te trouxe aqui. Aleluia, Ele quer te usar mais. Aleluia, que bênção. Olha quantas pessoas.